Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você vai estar assistindo a aula. Meu nome é Fernando Soubia, vou ser o seu professor de criminologia neste curso preparatório para concurso. Eu sou defensor público no estado do Mato Grosso há pouco mais de 10 anos. Atuo quase que exclusivamente na área criminal, leciono penal, processo penal e criminologia há muitos anos já, e sou mestre em criminologia pela Universidade de Londres. E, naturalmente, como a nossa matéria ela não tem um referencial normativo, a gente não vai ficar falando de Código Penal, Código de Processo Penal, etc, etc. Por vezes a gente faz uma ponte, mas a criminologia ela vem sendo pedida em concursos em um formato diferente do que outras matérias. Enquanto o direito penal, direito de processo penal, os professores vão virar para vocês e falar: estuda a lei seca, estudem os informativos do STJ, do STF, sigam a jurisprudência. Aqui a gente não tem disso. Aqui, o que a gente vai tentar desenvolver vai ser uma capacidade crítica de análise e compreensão do nosso sistema punitivo e, naturalmente, fazer o que o professor Maurício Stegman-Dieter chama de alfabetização criminológica. Tá? Vamos passar pelas escolas, encaixar cada linha de pensamento, cada proposição, para que vocês consigam, quando diante de um problema posto, analisar aquele problema a partir de lentes criminológicas. E isso vai auxiliar e muito também na própria análise e percepção que vocês têm do direito penal e direito processual penal. É uma pena que a disciplina da criminologia não seja mais explorada nas faculdades. Muitas vezes é uma optativa, só alguma coisa ali virtual e tal, porque ela enriquece muito a nossa percepção do direito. Neste primeiro módulo, vamos analisar então alguns conceitos iniciais, alguns conceitos essenciais para vocês depois entenderem melhor as escolas, tá? Então vamos lá. Conceitos introdutórios. Então, naturalmente, se a gente fala de conceitos introdutórios, o primeiro deles, se puder colocar já o slide, é isso. O primeiro deles vai ser o próprio conceito. O que é criminologia, Fernando? Porque vocês vão ver, existe uma confusão muito grande, às vezes até nos próprios editais, entre criminologia e criminalística, entre criminologia e política criminal, entre criminologia e direito penal. Então, aqui, quando a gente vai falar em conceito de criminologia, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que esse conceito muda durante ah, os mais de 300 anos aí de estudo sistematizado da criminologia. E o próprio conceito de criminologia nos diz muito sobre o que é que este pesquisador, este pensador quer analisar sobre o crime ou sobre o fenômeno criminal. Mas, evidentemente, aqui a gente não tem tempo para analisar todas as formulações que foram feitas sobre o próprio conceito de criminologia. Esta proposta que nós temos aqui é do professor e um dos maiores criminólogos da atualidade, Antônio Garcia Pablos de Molina, que tem o tratado de criminologia dele, também escreveu com o finado professor Luiz Fábio Gomes, e ele define criminologia como uma ciência empírica e interdisciplinar que tem por objeto o crime, o criminoso, a vítima e o controle social do comportamento delitivo, contemplando como fenômeno individual e produto social, e que prevê uma informação válida, contrastada e confiável sobre gênese, dinâmica e variáveis do crime, bem como sobre sua eficaz prevenção, formas e estratégias de reação e técnicas de intervenção positiva no infrator e na vítima. Então, veja, esse conceito ele é super amplo. A gente vai passar a nossa aula inteira aqui agora destrinchando este conceito. Então, o primeiro ponto é uma ciência. Ah, Fernando, ciência não é só quando tem aquelas pipetas e os beckers e os tubos de ensaio. Não, não. Claro que a gente tem esta noção, essa ideia de ciência de jaleco branco, porque essa ideia de ciência, ela vem com as ciências naturais, ela é junto do positivismo mesmo, né? Muita gente ainda hoje você encontra dizendo que o direito não é uma ciência. Não é uma ciência exata, mas é uma ciência. O que a gente precisa para considerar algo uma ciência?
que aquele determinado ramo de estudos seja sistematizado, que ele possua um método, um objeto e função próprios. Atendendo estes critérios, você está sim tratando de uma ciência. Então, não vincule a ideia de ciência a algo biológico, químico, físico. Não, isso é bobagem, tá? A gente tem as ciências humanas também, ciências sociais também. Na criminologia, especificamente, a gente tem duas fases que não são. Nada aqui na criminologia é temporalmente fixo. Olha, a partir de 1773 a gente tem isso, a partir de 1825 isso. Não, é tudo um pouco mais envolvente, um pouco mais misturado, tá? As coisas evoluem em um ritmo diferente aqui. Então, na fase pré-científica, que já veremos um pouquinho sobre ela, nessa fase pré-científica não havia um método específico. Existia o que se chama de irregularidade metodológica. A demonologia ia atribuir a prática do fenômeno criminal à possessão demoníaca, frenologia, os fisionomistas e tal. Então era uma irregularidade metodológica e um objeto que era muito limitado ao delito e ao delinquente. A partir da escola positivista, é que a gente vai adotar na criminologia oficialmente o método empírico e a sistematização e ampliação do nosso objeto. Então é a partir daí que se reconhece oficialmente a criminologia como uma ciência autônoma, não só um braço do direito penal ou da política criminal, mas uma ciência autônoma, tá? Mas aqui ressalto mais uma vez, a criminologia não é uma ciência exata. A criminologia hoje não trabalha mais com uma relação de causa e efeito. Ele nasceu numa sexta-feira 13, então ele vai praticar crime. Não, isso não existe mais. Ele tem um nariz alongado, portanto, uma predisposição. Não se trabalha mais com relações de causa e efeito. Hoje a criminologia vai falar muito mais em correlações e probabilidade, em conexões menos exigentes entre as variáveis e suas consequências, do que em outro momento histórico, tá? Então, não é uma ciência exata e nós trabalhamos com conexões menos exigentes. E também é importante a gente destacar que trata-se de uma ciência do ser. Vocês aprenderam lá na faculdade que o direito é uma ciência do dever ser, né? A gente já vai ver o método aqui do direito, lógico abstrato, mas o dever ser ele vai valorar de certas condutas e dizendo como é que se deve agir, qual é o modelo ideal de conduta. A criminologia não faz isso. A criminologia ela vai encarar o fenômeno criminal, que é o seu objeto, de maneira objetiva, sem promover juízo de valor. Aqui aconteceu um crime, como foi? Assim, assado, frito, cozido. O que isso pode significar? O que isso não significa? Não vai haver qualquer juízo de valor. Qual é o nosso método? Tá? A gente falou então que ciência tem que ter um método, objeto e finalidade. Qual é o método? Bom, existem aqui nas ciências sociais essencialmente dois métodos. E o que é método? Primeiro passo, o que é um método? O método é um instrumental teórico a partir do qual você vai aproximar o seu objeto. Como é que você vai fazer a análise do teu objeto? Tá? O método empírico, ele vai propor a compreensão dos fenômenos a partir de sua observação. E a partir dessa observação, a tentativa de entender eventuais relações de causalidade, eventuais relações de conexão entre estes fenômenos. Esse é o método empírico. Então você vê o fenômeno, tenta entender e tenta propor uma regra, uma hipótese para aquele fenômeno. Tradicionalmente, o método empírico ele acompanha, as ciências exetéticas e ele utiliza um raciocínio indutivo. O método lógico abstrato, ele é aquele que vai analisar um fenômeno a partir de 3 etapas, um raciocínio estruturado em 3 etapas. Você parte de certos princípios já reconhecidos como verdadeiros, é a sua premissa maior,
estabelece uma relação com uma segunda proposição, que é a tua premissa menor, para então, a partir de um raciocínio lógico, chegar a uma conclusão. Por exemplo da escolinha, exemplo que vocês tiveram lá na faculdade. Todo homem é mortal. Esta é a tua premissa maior, né? Um princípio inafastável reconhecido como verdadeiro. Tá? Todo homem é mortal. Sua segunda proposição é Aristóteles é um homem. Premissa menor. A tua conclusão vai ser Aristóteles é mortal. O direito trabalha com este raciocínio lógico abstrato. O direito vai partir de um princípio reconhecido como verdadeiro, que vai ser a norma, tipicamente agora falando de direito penal. Você tem lá, artigo 121, matar alguém, pena 6 a 12 anos. Matar alguém, pena 6 a 12 anos. Então, matar alguém é crime. Premissa maior. Fernando matou alguém. Premissa menor. Conclusão, Fernando cometeu um crime. Entenderam a diferença do método empírico para o lógico abstrato? O método lógico abstrato, ele é típico de ciências dogmáticas. Né? Se você parte de um princípio reconhecido como verdadeiro, isto é um dogma. E ele vai se utilizar do raciocínio dedutivo. Tá? Então, características específicas, então, a diferença da dogmática e da zetética. Na dogmática, você parte de uma premissa inquestionável na sua argumentação, que é a tua premissa maior. E esse dogma ele é inquestionável não porque ele é empiricamente verificável. Não. É porque ele impõe uma certeza sobre algo. Ele é posto como verdadeiro. Pensem em dogma. A hora que você pensar na palavra dogma, pense na religião. Por que na religião católica o homem é feito à semelhança de Deus? Isso é um dogma. Não te interessa por quê. Isso é verdade porque ponto final. Tá bom? Enquanto na zetética é o contrário. A ideia é desintegrar opiniões. É colocar tudo em dúvida, uma função especulativa infinita. O principal ponto da zetética é a dúvida, enquanto o principal ponto da dogmática é a certeza imposta, tá? Então, só falta para gente, para terminar de entender esse método da criminologia, ver exatamente qual a diferença entre um raciocínio dedutivo e um raciocínio indutivo. No raciocínio dedutivo, tá? Você vai partir do maior para o menor, de uma premissa maior, de uma premissa geral em direção a outra particular ou singular. Qual é dessas duas ciências que vai trabalhar com uma premissa maior, uma premissa menor e uma conclusão? É um método lógico abstrato, são as ciências zetéticas, um método dedutivo. Então, como é que isso funciona? Você tem lá a tua premissa, crianças gostam de doce. E aí, mediante o raciocínio dedutivo, você conclui que Paulinho vai gostar de doce, que Mariazinha gosta de doce e que Renatinho gosta de doce. Esse é o método dedutivo. No método indutivo, o caminho é o contrário. Você parte do menor para o maior. Você parte do caso concreto para uma formulação de hipóteses, para a formulação de uma regra. Então, é o caminho contrário. Você observa na prática que o Paulinho gostou de doce, que a Mariazinha gostou de doce e que o Renatinho gostou de doce, para, mediante um raciocínio indutivo, chegar à conclusão de que crianças gostam de doce. Tá? Percebam, então, como estes dois métodos tomam caminhos quase que diametralmente opostos. Fernando, como é que eu vou gravar isso na hora do meu concurso? Porque às vezes cai, viu? Concurso da polícia, vira e mexe, perde. Já vi cair questão sobre essa parte do método, sobre especificidades do método empírico. Gente, como eu gravei quando eu estudei no primeiro momento. Criminologia tem 3 Is. Então, eu fiquei com o método indutivo, que começa com I. Direito começa com D. Então, ele tem um método dedutivo, que começa com D. Aquelas coisas chatas de concurso que a gente tem que decorar, mas
eu acho que isso já ajuda. Mas você entendendo bem a ciência, você consegue compreender que elas são efetivamente inconfundíveis, né? Então, este é o nosso método. Qual é o nosso instrumental teórico de abordagem do assunto? É um método empírico. Então, o criminólogo, ele não vai partir de um dogma para a análise do fenômeno criminal. Ele vai observar o fenômeno criminal na prática, como ele realmente aconteceu, para então, posteriormente, chegar às suas conclusões, formular as suas hipóteses. Não há nada pré-estabelecido. Mas sobre o que o criminólogo vai estudar? Bom, mais uma vez, a resposta dessa pergunta depende do momento histórico, da forma de abordagem que vai ser dada. O que é que você quer descobrir sobre o teu objeto? Então, lá na fase pré-científica, o objeto de estudo era o delito e o delinquente, nada mais. Os clássicos também vão trabalhar apenas o delito e o delinquente, os positivistas, especialmente o delinquente. A reação social, o controle social, vai ser incluído nessa equação lá nos anos 60 só, tá? No século XX já. A, a vítima, igualmente, ela ganha o seu espaço de estudos segunda metade do século XX. Mas hoje, tranquilamente, respondendo a esta pergunta, vocês podem responder em qualquer concurso que o objeto da criminologia é o delito, o delinquente, a vítima e o controle social. Tá? Tranquilo. Então, e é fácil até você lembrar disso. Então, se você está falando de criminologia, primeira coisa, o crime, tá no nome, crime. Bom, se temos um crime, temos um criminoso. Se temos um crime e um criminoso, via de regra, teremos uma vítima. Temos um crime, um criminoso e uma vítima, novamente, via de regra, teremos uma reação social, teremos uma forma de controle social. Primeiro ponto, então, o delito, né? Nosso amigo delito. Ah, professor, esse eu já sei, né? Delito é fato típico antijurídico culpável. Então, não. Eu sei que lá no direito penal vocês já estão absolutamente cansados de saber que temos um conceito formal e um material de crime, onde o formal é a violação da lei, o material é a violação grave e concreta a um determinado bem jurídico, aqui para adotar uma, uma formulação já roxiniana. E temos também, né, o conceito analítico, né, fato típico antijurídico culpável, há quem aí inclua a punibilidade ou não, mas a discussão é sem fim. Só que este conceito ou estes conceitos não são suficientes para a gente. Eles não respondem às nossas necessidades na criminologia. A gente acabou de ver que o método da criminologia e o método do direito penal, especialmente, são diferentes. Né? Você não pode tratar dentro da criminologia como uma ciência autônoma, uma ciência empírica, que o seu objeto seja delimitado estritamente pela norma. Não dá. A norma, essa norma penal, né? Para a criminologia, enquanto delimitadora do objeto, ela vai ser ponto de partida. Ela vai ser ponto de partida, mas não um ponto de chegada. Tá? Ao invés de previsões normativas abstratas, a criminologia ela encara o fenômeno criminal como um problema social. É uma conduta problemática, socialmente danosa, e a gente vai ver aqui umas outras formulações do conceito de crime. Tá? Então, não dá, repito, para trabalhar com o conceito do direito penal. Além disso, existem áreas de não convergência entre o que é considerado crime pela norma e o que é considerado socialmente reprovável. Tá? E aqui a gente vai ter diversos exemplos. Para quem cresceu aí nos anos 80, 90 e anos 2000, vocês vão lembrar a febre que era a venda de DVDs piratas, né? Hoje já não se fala mais nisso por conta dos serviços de streaming, ou pelo menos é bem reduzido, onde existiam algumas pesquisas que demonstravam que mais de 85% das famílias brasileiras consumiam deste produto sem nenhuma reprovação. Então, enquanto a norma dizia lá no artigo 184, parágrafo 2º do Código Penal que aquilo era um crime contra a propriedade imaterial, não havia reprovabilidade social. E vice-versa.
Também existem condutas que possuem reprovabilidade social, mas que ainda não estão incluídas na norma, ou que simplesmente não foram, ou que a norma não dá o mesmo grau de reprovação que aquela determinada comunidade. Veja aí a briga que tem hoje em dia sobre a punição dos crimes que envolvam a prática de ilícitos por agentes públicos. Então, se você está fora dessa zona de convergência, você pode ter condutas que são criminalizadas, mas não possuem reprovação social, e isso é de interesse da criminologia, saber por que isso está acontecendo. Da mesma forma que você pode ter condutas que são reprovadas socialmente, mas não têm previsão na norma. E isso também é de interesse da criminologia. Se a gente não incluísse isso dentro do nosso objeto, ia faltar muita coisa. O Edwin Sutherland, quando ele estuda os crimes do colarinho branco, quando ele escreve sobre os crimes do colarinho branco, as condutas societárias maliciosas que ele estudou ao longo ali dos quase 10, 20 anos de pesquisa dele, não eram consideradas crimes, mas eram claramente socialmente danosas. Então, repito, não há por que a gente utilizar o mesmo conceito do direito penal. Ah, tá bom então, Fernando. Qual é o conceito de crime para a criminologia? Crime dentro da criminologia, ele vai fazer referência a um conjunto de pressupostos pelos quais determinados comportamentos podem ser considerados um problema social, podem ser considerados um comportamento problemático, sem fazer necessariamente referência à legislação. Ao longo da história aí da criminologia, a gente teve algumas tentativas de um conceito de delito que fosse atemporal, que não fosse limitado pela norma. Tá? O Rafael Garófalo, no século XIX, já tinha tentado, falando que o delito é a lesão daquela parte do sentimento moral, consiste nos sentimentos altruístas e fundamentais de probidade e piedade. Durkheim, né, trazendo para a sociologia, tentando fazer um conceito sociológico de crime, vai nos dizer que crime é a lesão de determinados sentimentos coletivos que consiste em uma ofensa aos estados fortes definido na consciência coletiva. É muito semelhante à proposta de delito natural do Rafael Garófalo. Ele, inclusive, faz referência à proposta do Garófalo, só que para Durkheim, estes, é, essa consciência coletiva, esses sentimentos coletivos, fariam referência a uma sociedade concreta. O Garófalo tentava fazer uma coisa mais universal, né? Nos anos 60, nós temos o conceito de deviance, ou desviação, que vai aí, de certa forma, ampliar um pouco o objeto da criminologia para incluir tudo que fosse uma violação da expectativa da maioria dos membros da sociedade. Agora, esses conceitos sociológicos, eles vão padecer, muitas vezes, dos mesmos defeitos de um conceito jurídico legal. Conceito jurídico legal sendo aquele crime é aquilo que a norma define como tal. Porque você sai da arbitrariedade da norma para a arbitrariedade de alguém que tem que definir o que é a expectativa da maioria dos membros da sociedade. Enfim, também possui suas inconsistências. Hoje, um conceito moderno do que pode ser considerado comportamento problemático e o que pode cair na prova de vocês é, mais uma vez, uma proposta do Garcia Pablos de Molina, onde ele vai dizer o seguinte: para que seja considerado problemático um comportamento a ponto de ser incluído como objeto da criminologia, ele deve ter incidência massiva na população, ou seja, não pode estar acontecendo com uma pessoa só. Ele deve ter incidência aflitiva, ou seja, deve causar mal. Ele deve ter uma persistência espaço-temporal, ele deve se prolongar no tempo e no espaço. E deve haver um inequívoco consenso sobre a sua etiologia e formas de intervenção. Tá? Próximo objeto. Não crime, criminoso ou delinquente. Aqui, gente, cada formulação teórica vai fazer referência a um conceito de delinquente ou quem seria o delinquente. Para os clássicos, o delinquente é aquele que opta pelo mal, já que o crime é uma ação racional, aquela pessoa, podendo agir nos conformes da lei, ela age de forma contrária. Para os positivistas, como eles negam o livre-arbítrio, o criminoso ele é um ser perigoso, prisioneiro de sua própria patologia biopsicológica ou de processos socioculturais, porque eles trabalham com o determinismo.
Os correcionalistas vão ver o seguinte, eles vão falar, olha, não, o criminoso, na verdade, ele é um ser débil, inferior, que não consegue se dirigir ou não consegue dirigir a sua vontade de forma a cumprir a lei ou de acordo com as suas percepções da lei. Então ele merece correção, ele não merece punição. Os marxistas, os teóricos, os criminólogos de raiz marxista vão partir das propostas de Marx, segundo quem o direito faz parte da superestrutura e está subordinado à infraestrutura, para dizer o quê? Que o criminoso ele é alguém que reage violentamente às iniquidades do sistema capitalista. Ele é uma pessoa que reage individualmente a um problema coletivo. Enquanto não tiver a superação da apropriação do capital, a responsabilidade pelo crime é da estrutura econômica, ou seja, o criminoso, o infrator, ele é um elemento fungível, tá? E já aí no labeling approach, que é a mais recente dessas formulações teóricas sobre a pessoa do criminoso, ele vai dizer que na verdade não tem um conceito, porque ele nega um conceito de crime, consequentemente nega também o conceito de criminoso. Ele vai falar, olha, se o delito não possui um conceito próprio, então, sem este conceito ontológico, também o criminoso não vai possuir traços próprios. O criminoso vai ser alguém em quem o rótulo colou, tá bom? Encaminhando para o final, temos vítimas e controle social. Quem são as vítimas? Aqui a gente pode ter dois conceitos diferentes de vítima, tá? Um conceito amplo, que é o proposto pelo Benjamin Mendelssohn, pai da vitimologia. Os grandes vitimólogos, eles tendem a ampliar o objeto da vitimologia. Para este conceito amplo, vítimas serão todos aqueles que sofrem danos físicos, mentais ou econômicos, sem exigir que esse dano seja causado a partir de um crime, de um ilícito penal. Pensem, por exemplo, um acidente de consumo, aquelas coisas que vocês estudam lá em direito consumidor. Aquela pessoa vítima de um acidente de consumo é uma vítima. Não foi vítima de um crime, mas ela é uma vítima. Enquanto num conceito restrito, aí sim, vai ser a pessoa alvo de uma conduta criminosa que sofre, direto ou indiretamente, danos físicos, econômicos ou mentais. Então, aqui, a diferença vai ser qual é o agente de vitimização. Para o conceito amplo, qualquer agente de vitimização justifica a categorização daquela pessoa como vítima. Enquanto para um conceito restrito, apenas o crime, enquanto agente de vitimização, autoriza o reconhecimento da categoria de vítima. Tá? A gente vai estudar mais em outro módulo sobre vitimologia. Controle social. Por fim, a gente divide em controle social informal e formal. O que é controle social, Fernando? São instrumentos, é um conjunto de instrumentos de adequação comportamental. Estabelece-se o que é desejado dentro de uma sociedade ou indesejado, e a partir destes instrumentos, você molda o comportamento dos membros de uma determinada sociedade. Controle social informal vai fazer referência a essa parte deste conjunto que atua fora do sistema de justiça. Tipicamente, família, escola, profissão, grupos comunitários, todas essas são formas de controle comportamental, de te ensinar qual é o modo correto de se portar em sociedade e sancionar, às vezes, quando for necessário para corrigir o teu comportamento. O controle formal já vai ser a parte deste conjunto que atua dentro do sistema de justiça. Já é um conjunto de instrumentos que o Estado possui para controlar o comportamento dos cidadãos. Tipicamente, as sanções. E aí a gente fala nos filtros deste aparelho de sanção, né? A polícia, o Ministério Público, o Judiciário. Aqui sim teremos um formato sancionatório, tá? E por fim, qual é a finalidade? Então a gente viu o método, nosso método empírico, vimos o objeto, crime, criminoso, vítima, controle social. Agora, a finalidade. Para que serve a criminologia, Fernando? Bom, formação de uma base de conhecimento destinada à explicação científica do fenômeno criminal, entender como é que o crime
é praticado e por que é que ele é praticado, e durante muito tempo foi só isso, nada mais. Além disso, hoje, inclui-se de forma muito clara a prevenção de delitos, técnicas de prevenir delitos que não sejam limitadas à aplicação da pena, e também formas de intervenção positiva na pessoa do delinquente. Então, hoje, como finalidades da criminologia, nós temos a explicação científica do fenômeno criminal, lembrem, método empírico, aqui não tem valoração, não tem estabelecimento de dogmas, a prevenção de crimes e a intervenção positiva na pessoa do delinquente. Só para terminar, quando a gente fala em prevenção, gente, aqui às vezes perguntam, a gente pode ter 3 níveis de prevenção. A prevenção primária, que é aquela que atua antes do delito, lá nas raízes. A ideia é neutralizar as causas, aqui a gente fala de políticas públicas, saúde, educação, moradia, tá. Prevenção secundária é aquela que trata já em um momento posterior, atuando sobre potenciais infratores. Tá? A ideia aqui é neutralizar o risco da delinquência em infratores que possam ser identificados. Aqui o que a gente faz? Coloca ali uma câmera fora de casa, uma câmera de segurança, coloca barreiras estruturais nos prédios, quando a gente fala aí de crimes patrimoniais, policiamento ostensivo na rua, isso são câmeras corporais na polícia. Tudo isso você está fazendo o quê? Neutralizando o risco em potenciais infratores. E, por fim, a prevenção terciária, que é aquela que já vem depois de tudo ocorrido, depois do crime, já no momento da punição. Aqui é aquela levada a efeito durante a execução penal. A gente vai falar dos institutos ressocializadores, e é por isso também que ela é chamada de prevenção tardia, tá?